Eis-me aqui de um novo vídeo. E esse vai ser um vídeo diferente, né? Eu não pretendo fazer só vídeos sobre política ou filosofia. Esse aqui vai ser sobre um outro conhecimento que eu tenho em abundância, que é sobre as... Eis-me aqui. Então o título que vocês estão vendo aí é esse, né? História das armas, o primeiro fuzil de assalto. Eu pretendo até no futuro fazer uma espécie de mini documentário mostrando a história tecnológica das armas desde o surgimento da pólvora até os dias atuais, né? Um projeto futuro, quando o canal estiver mais cheio de inscritos. Mas vamos lá, né? Bom, antes de mais nada, o que é um fuzil de assalto? É um fuzil que o bandido usa para assaltar as pessoas? Não, negativo aqui. A gente está falando do assalto em termos militares, né? E não em termos de bandido de crime, de direito. O que é o assalto? O assalto é um ataque muito rápido, muito intenso e, vamos dizer assim, de muito curto alcance, né? Basicamente você encarar o inimigo nos olhos, né? Muitas vezes chegando perto o suficiente de ocorrer o combate corpo a corpo, né? Seja com baionetas, coronhas, espadas e tudo mais, dependendo da época. E para quem tem mais um pouco de conhecimento, sabe o que é, vai saber que o consenso é que o primeiro fuzil de assalto foi o Sturmgewehr, ou STG-44 alemão, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Mas existe uma visão divergente, da qual eu faço parte, e hoje eu vou mostrar por que o Sturmgewehr, apesar de ter sido a arma que disseminou os fuzis de assalto no mundo, esse conceito que basicamente revolucionou as armas de fogo e a guerra, porque que na verdade o Sturmgewehr é um impostor, né? Apesar dele ser o pai bastardo do AK-47, ele não foi o primeiro rifle de assalto. E é isso, e no final do vídeo vocês vão saber qual é, que foi realmente o verdadeiro, o legítimo. Para a gente entender de fato o que é um fuzil de assalto, né? Agora que vocês já sabem o que é assalto, eu não vou dar logo de bandeja o que é. Eu quero que vocês primeiro entendam o que aconteceu para que se chegasse à necessidade de um fuzil de assalto. Basicamente, remontamos à Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, as armas tinham evoluído durante muito tempo, sem um grande conflito. Ou seja, muita tecnologia tinha sido introduzida sem que fosse testada de fato no campo, em uma batalha, em largas batalhas e tudo mais, né? Isso basicamente levou a alguns problemas e levou a que eles fossem para as guerras com armas que não eram as mais adequadas. O que é o ponto central? As armas eram potentes demais. Ah, isso não é uma coisa boa? Você não quer ter sempre a maior potência? Não é necessariamente. Trazendo o que eu sempre falo nos vídeos sobre filosofia política, tudo precisa de um equilíbrio. O que acontece? As armas eram feitas, a maioria delas, você conseguia acertar um alvo até 1 km. A arma você conseguia acertar um alvo com poder letal até 1 km ou mais. Só que, por que isso era ruim? Porque nem a pau que um soldado médio vai conseguir acertar um alvo a 1 km. Aliás, sendo mais preciso, nem o melhor atirador do mundo consegue acertar um tiro a 1 km usando mira de ferro, que é a mira padrão da arma, sem uma luneta, sem todo o equipamento e tecnologia necessário para isso. Ou seja, ela tinha potência demais, sendo que não era necessário, era uma potência que era desperdiçada. E isso tinha um drawback, né? Uma munição muito potente, uma munição muito pesada, é uma munição muito grande. O soldado não consegue carregar tanta munição como poderia com uma munição menos potente. A gente também tem outros problemas. Você dificulta você produzir uma arma semiautomática ou automática que seja confiável, que seja leve o suficiente em um calibre tão potente. E isso levava ao problema. Se você não entende nada sobre a Primeira Guerra Armas, eu vou explicar aqui para você qual era o tipo de arma que eles usavam. Era o chamado Bolt Action Rifle, traduzindo para o português, fuzil de ação por ferrolho. O que é isso, basicamente? Basicamente, eram fuzis com só 5 tiros, em que você, a cada tiro que você dava, você tinha que manusear um ferrolho. E como é que é esse ferrolho? Você tinha que levantar ele, puxar para trás, empurrar para frente de novo e abaixar. E você tinha que fazer isso depois de cada tiro para dar o próximo. Ou seja, não era uma arma automática. Era uma arma de ação manual. Ou de ação muscular, como alguns chamam. Por isso, a longa distância não tinha problema. A longa distância você não precisa dessa velocidade toda. Mas, num combate curta distância,
que eu não falei antes, mas apesar das armas terem essa potência toda, serão feitas para acertar alvos até a mais de 1000 metros, vários estudos de vários países diferentes comprovaram que a maioria dos combates aconteciam a menos de 300 metros. Ou seja, é um combate curto, eram basicamente assaltos, né? Assaltos e defesas de assaltos, que era o que mais estava acontecendo na Primeira Guerra Mundial. Principalmente na frente do oeste, por conta das trincheiras, né? Que eram defesas estáticas. A maioria dos combates era a gente ou defendendo uma trincheira ou assaltando uma trincheira. Além dessa ação manual, a maioria dos rifles tinha uma capacidade ridícula, né? Enquanto hoje meio que se padronizou os 30 tiros por fuzil. Alguns têm até 20, 25, mas a maioria tem 30 e até tem carregadores de grande capacidade que tem 100 ou 50, 60, por aí vai. Naquela época eles tinham que se virar só com 5 tiros por rifle ou fuzil. E a ação por ferrolho, né? Inclusive, dá um fato aqui que não é muito de conhecimento, tinha 2 tipos de ação por ferrolho dominante, né? Um mais comum e outro mais raro, por assim dizer. O mais comum era a tradicional ação por ferrolho, mas também tinha a chamada straight pull. O que seria isso, traduzindo em português? Seria meio que assim, uma tradução literal, puxar reto. E o que isso mostra? Esses straight pull, basicamente quem usava era o Império Austro-Húngaro e o Canadá, né? Só que o rifle Canadá era uma porcaria, depois eles adotaram o inglês. E na capacidade, eu disse que a maioria tinha 5, um ou outro tinha 6, como o italiano, né? O Carcano italiano. E o rifle inglês, o Lee-Enfield, ele tinha 10 tiros. Ou seja, você carregava ele com 2 clipes de 5. Mas seguindo aqui, o que acontece? O exército francês e vários outros já estavam experimentando com rifles semiautomáticos, né? Mas como a munição era muito potente, tinha uma certa dificuldade. Os franceses chegaram até a adotar em pequena quantidade um rifle semiautomático. Mas tudo mostrava que o rifle comum deles não era o adequado. Outro problema que tinha ainda com o rifle, você vê, era uma arma totalmente inadequada para a guerra que estava levando. Era o tamanho. Uma arma muito grande, você não vai servir para combate de curta distância, porque se você estiver num ambiente apertado, é ruim de você manobrar. E outra coisa, nem mesmo que num campo aberto, quanto maior o cano, mais é a demora de você virar. Ou seja, se tem um bocado de inimigo vindo para cima de você, você precisa de uma arma que você consiga virar e manobrar ela com facilidade, ou seja, uma arma curta. Os rifles eram extremamente longos por uma doutrina ultrapassada que era defender da cavalaria inimiga, né? Depois do advento da metralhadora, já estava óbvio que os ataques de cavalaria tinham se tornado completamente obsoletos. Mas esses rifles ainda eram enormes, porque usavam baionetas que também eram enormes, né? Que era para o soldado a pé conseguir derrubar o cavaleiro de cima do cavalo. Manter uma distância segura da espada ou lança que ele estava segurando. Só que isso já era completamente coisa do passado, não tinha essa necessidade. Isso se tornou praticamente problemático nas trincheiras do oeste, porque eram muito apertados, você tinha que atacar trincheiras. E você com a arma enorme e também a baioneta, por ser uma arma de baixa capacidade, ação por ferrolho, era estritamente necessário que você usasse a baioneta, porque você deu um tiro, o inimigo está vindo para você, não dá tempo de você ciclar a arma, de você operar o ferrolho, você simplesmente espeta ele. Só que como a baioneta também era enorme, a arma dentro da trincheira se tornava completamente inútil. E isso levou principalmente os alemães, né, que era o exército mais forte, mais, por assim dizer, bem organizado, mais bem equipado, a desenvolver táticas para tomar as trincheiras, visto que as tropas, o treinamento, as armas que eles e todo mundo tinham não eram adequados. Aí surge, porque rifle de assaltos começa na Alemanha, o nome Sturmtruppen. O que é Sturmtruppen? Esse Sturmtruppen, que era chamado nos países de língua inglesa de Stormtroopers, é o mesmo nome que é usado no Guerra nas Estrelas para aqueles soldados imperiais, são os Stormtroopers, ou seja, eles copiaram o nome na cara dura. Mas o que quer dizer Sturm? Sturm em alemão é tempestade, ou seja, tropas tempestade, eles são a tempestade. Tempestuar, isso em português é ridículo, mas em inglês é let's go storm, tem enemy position, fica foda, mas em português Só que não sei porquê, do alemão pro inglês, de ser tempestade virou assalto, né?
Assault Troopers, ou seja, em alemão é Sturmgewehr, ou seja, Gewehr, rifle, Sturm, tempestade, seria o rifle tempestade. Nos Estados Unidos é Assault Rifle, ou seja, rifle de assalto. E aqui no português, fuzil de assalto. Os alemães criam essa tropa que usava armamento especial, eles usavam basicamente outras armas, né, pistolas, carabinas, que eram rifles menores que eram usados pela cavalaria, eles usavam para poder atacar as trincheiras, lança-chamas. Bolaram vários tipos de tática e armamento novo para assaltar essas trincheiras, né? Mas logo que ficou claro que, mesmo com lança-chamas e tudo mais, as armas convencionais, rifles de ação por ferrolho, não eram adequados. Isso levou eles a quererem desenvolver armas mais efetivas para isso. E tudo isso na Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, culminou com a primeira submetralhadora existente, né? Quase no mesmo termo, os italianos também desenvolveriam a submetralhadora pelos mesmos problemas, né? Na verdade, não. A deles foi para uso antiaéreo. Quando eles viram que isso era ridículo, eles meio que olharam: esses alemães estão usando, vamos pegar essa porcaria que não serve porque a gente está usando e readaptar para servir para o mesmo sentido que eles estão usando. O que é uma submetralhadora? Muitos perguntam, né? Já vou adiantar aqui nesse vídeo. Qual a diferença de uma submetralhadora para uma metralhadora? É a coisa mais fácil do mundo, não é um bicho de sete cabeças. Metralhadora usa munição de fuzil. Submetralhadora usa munição de pistola. Simples. E aí, a submetralhadora para você assaltar a trincheira, para você limpar a trincheira, era ótima. Ótima. Mas, basicamente, você passou de 100 metros, você não consegue acertar nada. E por aí vai. E isso traz a gente para a outra grande guerra mundial, a segunda. Na segunda, o uso tanto da submetralhadora estava disseminado por todos os países, né? Todos dos dois lados usavam, menos o Japão. O Japão era meio antiquado quanto a isso. Mas todo mundo usava submetralhadora em massa. A União Soviética nem se fala, fizeram as milhões. Você tinha unidades inteiramente armadas com submetralhadoras. E a Alemanha também. Só que a Alemanha viu que ela tinha um problema, né? Ele tinha um rifle, que era bom para longo alcance, né? E você tinha a submetralhadora, que era excelente para curto alcance. Mas no meio disso, para médio alcance, nenhuma das armas dele servia, né? E também tinha um problema que a submetralhadora usava um tipo de munição, o rifle usava outra. Isso é um problema logístico. Também a submetralhadora tinha outros problemas, ela tinha pouca penetração, né? Os soviéticos basicamente usavam armaduras finas, da finura de um capacete, e já conseguiam se proteger contra os tiros dela. Tinha também a questão da baixo poder de incapacitação, de um tiro de pistola que saía da submetralhadora, e vários outros. Eles viram que eles precisavam de uma coisa que geralmente é ruim, do famoso pato, né? Na verdade, um Frankenstein entre uma submetralhadora e um rifle, né? Uma arma que fosse boa tanto para longas distâncias, mas longas distâncias o máximo que fosse necessário, cerca de 300 metros, 300 a 500 metros. É isso que um rifle de assalto é eficaz para acertar. E que atirasse de forma tanto semi-automática quanto automática, né? Qual a diferença do semi para o automático? O semi-automático, cada vez que você puxa o gatilho é um tiro. É totalmente automático, ou full auto em inglês. Se você segurar o gatilho, ela vai atirar até a munição acabar ou até você soltar o gatilho. A grande diferença é essa. E a arma de fogo seletivo, ela tem um botão, ou uma alavanca, que você escolhe, semi ou auto. É isso que eles precisavam. Eles viram que eles precisavam de uma arma que fosse uma mistura de uma sub com um rifle, né? E assim surgiu o famoso Sturmgewehr, né? Surgiu o nome, fuzil de assalto, e surgiu também a arma que não seria o verdadeiro primeiro fuzil de assalto, mas ele que ia popularizar esse termo. Era o Sturmgewehr STG-44, ele usava o calibre 7.92 mm por 33 mm, né? Ou seja, um projétil que tinha uma espessura de quase 8 mm, com um estojo que tinha um comprimento de 33 mm. Ele tinha um carregador de 30 tiros e fogo seletivo. E basicamente, esse calibre dele, entre aspas, que aí é a grande questão, foi o primeiro calibre chamado, ou seja, calibre intermediário da história, né? Foi o primeiro. Qual é a definição de fuzil de assalto, agora que você já conhece a história? A definição de fuzil de assalto está em 3 pilares. Primeira, fogo seletivo, ou seja, tanto semi quanto automático. Carregador removível, ou seja, ele tem um carregador que você pode tirar, você pode ter vários carregadores que você pode trocar e tudo mais. E a terceira é calibre intermediário,
O STG-44 tem essas 3 características. Mas por que eu falo que ele não é o primeiro? Porque existe uma arma que veio antes dele, exatamente na Primeira Guerra Mundial, décadas antes, que tinha essas 3 características. E sem mais delongas, quem é essa arma misteriosa? O Fedorov Avtomat. Foi o primeiro fuzil de assalto. Fuzil, design russo, desenhado por Vladimir Fyodorov, ou seja, o nome é diferente, em 1915. Ele é o primeiro fuzil de assalto, porque é uma arma de fogo seletivo, utiliza um carregador removível. E o grande problema, por que não consideram o Fedorov o primeiro, está no terceiro quesito, calibre intermediário. O Fedorov, segundo a maioria dos especialistas, não tinha um calibre intermediário. Mas eu discordo totalmente desse terceiro ponto. Ele tinha sim um calibre intermediário. E eu vou provar isso hoje, agora. Utilizava o calibre 6.5mm Arizaka, que era um calibre com a munição de diâmetro máximo de 6.5mm, e um estojo de 50mm. Esse era o 6.5 Arizaka. O engraçado é, o 6.5 Arizaka não era um cartucho russo, era um cartucho japonês. Sendo que isso é muito bizarro porque a Primeira Guerra começa em 1914. Em 1905, o Império Russo estaria em guerra com o Império Japonês. Eles perderiam a guerra, tomariam uma surra do Japão. Isso seria uma humilhação enorme pelo fato de eles serem um império europeu e perder de uma nação asiática, considerada inferior. Só que por que diabos o Fedorov optou por usar uma munição japonesa? O que acontece é, a Rússia tinha uma capacidade industrial lá sofrível, e como eles estavam perdendo para a Alemanha, eles precisavam de um número cada vez maior de armas que eles não tinham condição de produzir. Portanto, através da Inglaterra, a Inglaterra comprou um monte de armas japonesas, Arizaka, e a Inglaterra doou essas armas para a Rússia, que estava tanto necessária e era aliada inglesa. Portanto, como a arma era abundante, o Arizaka, a munição também era. E por que eles não usaram o cartucho 762x54R russo? Porque, como eu disse antes, era uma munição potente demais. E por ser potente demais, desenvolver uma arma que aguentasse esse tranco era muito complicado para a tecnologia, a metalurgia da época, sem que tivesse um peso muito grande, né? Como a barra americana, né? Que pesava basicamente 10 quilos. Em contrapartida, Fedorov só pesava 4,4 quilos. Ou seja, olha a diferença, né? Tudo por conta do calibre. E outra coisa é, Fedorov estava sendo desenvolvido num cartucho próprio de desenho do Arizaka, que era um cartucho que ele considerava um cartucho intermediário, né? E isso também mostra o fato de Fedorov ser um fuzil de assalto, ao contrário do que dizem. Ele teve a capacidade de desenvolver um cartucho reduzido, só que por conta da guerra não tinha condição de produzir aquele cartucho novo dele em massa. E o cartucho Arizaka tinha em grandes quantidades. Por isso ele redesenhou a arma para esse calibre, que era até bem parecido. Outro fato que me faz ter muito respeito pela capacidade do Fedorov é o fato de que, ao contrário dos alemães, né, que tinham uma submetralhadora para dizer a gente quer um Frankenstein entre o fuzil de ação ferrolho e a submetralhadora, o Fedorov nem sequer sabia da existência desse tipo de arma, né? Ele desenvolveu a arma dele antes do surgimento da submetralhadora, o que mostra que ele era um homem muito à frente de seu tempo. E se essa arma tivesse sido realmente tido o respeito que merecia, poderia ter feito uma diferença brutal nas duas guerras, né? Mas foi uma arma que foi produzida em pequenas quantidades. Durante a Primeira Guerra em si, não passou de centenas, né? Ao todo, depois da guerra, com o começo da Guerra Civil Russa, cerca de 3.200 unidades ao todo foram produzidas, ou seja, a pequena quantidade, em contrapartida com os quase 500 mil de Sturmgewehr, mostram porque que essa arma também ficou meio esquecida. Agora, o último caso, eu vou só aqui provar porque que o 6.5 Arizaka é de fato um calibre intermediário. Falam que o 6.5 Arizaka não é um calibre intermediário, basicamente por dois motivos. Primeiro, pelo tamanho, se você olhar, ele é um cartucho grande, né? Mas tamanho não quer dizer nada. Ele é muito menos potente do que todos os outros calibres que eram usados. E além disso, vamos olhar aqui para a energia do 6.5 Arizaka. O 6.5 Arizaka, se disparado de um cano de 800mm, que é o absurdo de 31 polegadas, é uma arma extremamente grande, que é o cano do Arizaka,
Ele tem uma energia de 2000,666 lá joules, né? Ou seja, 2660, eu não vou dizer o número completo, joules. Vamos olhar agora o calibre intermediário moderno 6.5 Grendel. O 6.5 Grendel moderno, que é um cartucho intermediário usado até no R15, ele disparado de um cano de 24 polegadas, e para quem não sabe, essa diferença é absurda. Quanto maior o cano, maior a potência. Ele chega até uma das versões dele, que é a mais potente, chega em 2.633 joules, ou seja, uma diferença de só 33 joules, uma diferença insignificante. E ele é um calibre intermediário. Portanto, você vê só pela energia, né? Eu aposto que se você disparasse o Arisaka de um cano de 24 polegadas também, a energia seria bem menor que isso daqui. Pela questão da energia em si, você vê que o 6.5 Grendel é mais potente até do que o Arisaka e é um cartucho intermediário. Portanto, por que o Arisaka não seria? Né? Só porque, entre aspas, ele não foi desenhado para isso? Por acaso a gente sabe, está na mente dos japoneses que desenvolveram um cartucho que era muito mais fraco do que todos os outros. Eu tenho aqui uma tabela sobre os calibres da época, né? Só que não está em joules, está na medida americana, né? Só para efeito de comparação, o Arisaka tinha 1880 nessa medida de energia aqui americana. Na lista, o que vem logo atrás dele é o Carcano italiano, que também é um projeto de 6.5 por 52. Esse projeto tinha 1915 de energia, só que isso não quer dizer muita coisa. Por quê? Aqui na lista vocês podem ver, está escrito RN. O que é RN? Quer dizer Round Nose, ou seja, nariz redondo. Antes do padrão Spitzer, usavam um padrão ultrapassado, que a munição, em vez de ter um nariz pontiagudo aerodinâmica, tinha um nariz redondo. Só para ter efeito de comparação, o Arisaka aqui na tabela mostra uma versão anterior dele de nariz redondo. Em vez de ter 1880 de energia, ele só tinha 1485. Isso aqui só mostra que, ou seja, se for para comparar, vamos dizer, girassóis com girassóis, borboletas com borboletas, o nariz redondo tem 485, enquanto o nariz redondo do Carcano, que era a única versão, tem 1915. É muito mais potente. Aqui na lista, nós temos outro aqui. Eu vou ignorar aqui os narizes redondos por efeito de comparação. Pronto, chega aqui ao 6.5 sueco, né? 6.5 por 55. Ele tem uma diferença de energia ele tem inacreditáveis 2140 em comparação aos 1880, né? A gente chega aqui ao 7mm Mauser, que já era um calibre bem mais fraco que o 8mm Mauser usado pela Alemanha. Ele tem 2435. Tem muito calibre aqui, então eu vou olhar os principais. Vamos olhar aqui o que os russos usavam, o que os americanos usam e o que os alemães usavam. O calibre soviético, a versão leve dele, mais potente, chegava a 2850 de energia. E a versão menos potente a 2680. Isso aqui é quase um terço a mais, né? Aqui, o calibre americano, a versão padrão, tinha 2740 de energia. Vamos olhar aqui o que os alemães usavam. O calibre alemão era um dos mais, assim, overpower. Traduzindo em português, seria o mais exagerado que tinha. Aqui, ó. A versão padrão dele tinha inacreditáveis 2800 de energia. Portanto, só de comparar isso aqui nessa lista e de comparar com o calibre 6.5 Grendel, fica óbvio, fica evidente que o 6.5 Arisaka é de fato um calibre intermediário. E portanto, se o grande problema com relação ao Fedorov era o calibre não ser intermediário, provado que ele isso mostra que foi sim o Fedorov e não o STG-44 o primeiro calibre intermediário já criado. E assim eu encerro esse vídeo.